Fala pessoal, Jade aqui de novo para mais uma aula sobre conjuntos e sobre operações entre conjuntos, só que dessa vez a gente vai falar sobre diferença e complementar. O que é a diferença entre dois conjuntos? É um conjunto também, né? As operações entre conjuntos sempre dão um conjunto. No caso da diferença, a gente representa pelo símbolo de menos mesmo, né? Esse aqui. Mas o que a gente quer quando a gente faz a diferença entre dois conjuntos? No caso da união, a gente queria todos os elementos que estavam ou em A ou em B, né? No caso da interseção, eram os elementos que estavam em A e em B ao mesmo tempo. Já na diferença, a gente quer os elementos que estão em A e não estão em B. Então, eles estão lá em A e não estão em B. Como a gente pode fazer isso? A gente pega todos os elementos de A, né? Conforme aqui, e a gente tira os elementos que A tem em comum com B, que é justamente a interseção de A e B. Vamos fazer isso na prática, né? Naquele nosso diagrama de Venn anterior, a gente tinha o conjunto A, B, D e o C. Se a gente fizer A menos B, nesse caso, a gente vai pegar tudo que está em A menos o que A tem em comum com B. Só que A não tem nada em comum com B, né? Porque A é 024, B é 135, então não tem nada em comum. Então, A menos B vai ser o próprio A. E o A menos D? A gente já viu aqui que A e D tem um negócio em comum, né? Que é o elemento 4. Então, a gente vai pegar tudo que está em A, que é 024, e tirar o 4, que vai ficar 02. E A menos C? A está dentro de C, né? A é um subconjunto de C. Então, todos os elementos que estão em A são elementos que estão em C. Então, a interseção de A e C vai ser justamente o A. Ficaria A menos A, que é nada, né? A gente pega tudo que está em A e tira tudo que está em A, vai ficar o conjunto vazio. Se a gente fizer C menos A, C é o que é? Que engloba o A e mais coisa. Então, a gente vai pegar justamente essas outras coisas, né? A gente vai pegar o C e vai tirar o A. O C é 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o A é 0, 2, 4. Então, a gente vai pegar o 1, 3, 5, que é o que sobra de C, né? Que nesse caso é justamente o nosso conjunto B. Então, nesse caso, C menos A é o conjunto B. E na prática, assim, se a gente parar para pensar no nosso mundo, se eu quiser a população do Rio Grande do Sul menos a população de São Paulo, isso vai dar o quê? A população do Rio Grande do Sul, né? Isso a gente considerando que não tem ninguém que seja do Rio Grande do Sul e de São Paulo ao mesmo tempo. Porque eles não têm elementos em comum, né? É justamente o nosso primeiro caso aqui, A menos B, que vai dar o próprio A, né? Então, Rio Grande do Sul, a população, menos a população de São Paulo, vai dar a própria população do Rio Grande do Sul. E Rio Grande do Sul, menos Porto Alegre. A gente sabe que a população de Porto Alegre está contida na população do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai pegar justamente a população do interior do Rio Grande do Sul, né? Já que Porto Alegre é a capital. Se a gente pegar a população do Rio Grande do Sul menos a do Brasil, o Rio Grande do Sul está contido no Brasil. Qual desses casos aqui do lado que representa isso? É justamente A menos C, né? Porque A está contido em C. Rio Grande do Sul está contido no Brasil. Logo, isso vai dar o conjunto vazio também. E se a gente fizer a população do Rio Grande do Sul menos o conjunto vazio? A gente vai pegar uma coisa e não vai tirar nada. Vai dar a própria coisa, né? Que é a população do Rio Grande do Sul. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre complementar. É representada por esse símbolo aqui, que significa o quê? Que a gente quer o complementar de A, que está embaixo aqui, em relação a B. Então, a gente sempre pega o complementar do de baixo em relação ao de cima. É assim que a gente lê, né? Assim que a gente representa. Mas o que isso significa? Temos algumas observações, né? O complementar de dois conjuntos, como é a operação entre conjuntos, vai dar também um conjunto. Porque a gente quer um conjunto de elementos, né, como resposta. E, muito importante ressaltar,
Para fazer o complementar, A deve ser um subconjunto de B, ou seja, o que está embaixo deve ser um subconjunto do que está em cima. E o que isso significa? Que a gente quer tudo que falta em A para virar o B, né? Então a gente quer todos os elementos que B tem, que A não tem. Que são os elementos que estão em B e não estão em A, né? Só que isso a gente já viu antes. É justamente uma diferença, né? A diferença do quê? Do B pro A. Tudo que tá em B e não está em A. Então, foi o que a gente viu antes quando a gente viu na diferença, né? Eles são equivalentes. O complementar de A em relação a B é justamente a diferença B menos A. Agora a gente já sabe tudo, né? A gente já sabe tudo e a gente consegue fazer isso aqui. A gente já consegue dizer se essa relação de continência aí é válida. Que foi a nossa motivação dessa aula, né? Como eu faço isso, então? Primeiro a gente tem que entender o que isso representa, né? Então, o que é o U? É o meu conjunto universo, né? O que é isso aqui? A gente viu que é a interseção, né? De A em B. O que é isso aqui? A gente viu também que é a união. E o que significa esse símbolo grande aqui? C, lá, lá, lá. A gente acabou de ver que é o complementar, né? Complementar do quê? Da interseção de AB em relação ao universo, que a gente pode representar como universo menos a interseção B. Foi aquela propriedade que a gente viu antes. Significam as mesmas coisas, são equivalentes. E esse aqui do meio é o quê? A gente pega o de cima menos o de baixo, né? Então vai ficar o universo menos A. E o terceiro aqui e último vai ficar, então, o universo menos B, né? Para fazer isso, qual que é a ideia? Isso aqui é a mesma coisa que o universo menos A, união universo menos B, né? Então, se a gente fizer essa primeira parte aqui e isso tiver contido igual a essa segunda parte, a gente sabe que a relação é válida. Vamos ver isso como? Com o diagrama de Venn. Então, aqui temos... se isso aqui for igual, ou estiver contínuo, né? Nisso aqui, então, a relação vai ser válida. Primeiro, vamos ver como que fica representado isso aqui. É a mesma coisa que a gente fazer isso, né? Foi o que a gente viu lá, naquela propriedade de complementar. Mesma coisa que uma diferença. Então, vamos primeiro descobrir o que é a interseção B. É justamente tudo que A tem em comum com B, né? Aqui a gente tem 3 casos. Eles podem ser conjuntos que têm elementos em comum, eles podem ser disjuntos, ou um pode ser subconjunto do outro, né? Quando a gente tem 2 conjuntos, essas são as 3 opções. No caso, quando eles são disjuntos, a interseção não tem nenhum elemento, né? Porque eles não têm nenhum elemento comum. É justamente essa a definição de conjuntos disjuntos. Então aqui a gente não pinta nada. Já quando um é subconjunto do outro, então a interseção vai ser o próprio subconjunto, né? Então, como a gente faz o universo menos a interseção? A gente pega tudo que está no universo e não está na interseção. Então, a gente pinta tudo menos a interseção, né? Nesse segundo caso, quando eles são disjuntos, a interseção não tem nada. Então, a gente pinta tudo. E quando um é subconjunto do outro, a gente só não pinta o subconjunto, né? Então, isso aqui seria o meu complementar da interseção AB em relação ao universo. Tá, mas e esse segundo aqui? Essa paradinha mais comprida? Vamos fazer primeiro essa primeira parte aqui, que é o complementar de U, do A em relação ao universo, né? Que é o que a gente vai pintar em roxinho. Nesse caso aqui, a gente vai querer tudo que está no universo e não está em A. Então, a gente pinta tudo do universo menos A, né? Que é a mesma coisa aqui.
a mesma coisa. E o menos B vai ficar tudo que está no inverso e não é o B, né? Tudo que está no universo e não é o B. Tudo que está no universo e não é o B. Então, quando a gente faz a união desses dois, fica como? A gente quer tudo que está pintado ou aqui ou aqui. Então, vai ficar isso aqui, que é o meu desenho de cima, mais isso aqui, que é o meu desenho de baixo, né? Só ficou sobrando isso aqui, que eu não pintei, que não tá nem nesse, nem nesse. E quando eles são disjuntos, eu vou querer o desenho de cima e o que tá no desenho de baixo, que é isso, né? Então ficou tudão. E o terceiro é tudo que tá aqui ou aqui. Ficou sobrando o meu B, né? Então agora a gente pode comparar esses dois desenhos. O que vai ser isso? Vai ser... Ó, no primeiro caso aqui, quando eles têm elementos em comum, ficou exatamente a mesma coisa, né? A gente pintou exatamente a mesma coisa. Então, a relação é válida. No segundo caso, também ficou exatamente a mesma coisa. Então, para o segundo caso, a relação também é válida. E no terceiro caso, tá exatamente igual também. Então, a relação é válida nos três casos. O que significa que a relação é válida em todos os casos. O que significa que a relação é válida. Então, a gente chegou na nossa resposta. A relação de continência é sim válida. E hoje era isso, né? Obrigada aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato.